Oi pessoal, tudo bem? Do nosso áudio de hoje, nós vamos tratar da questão 84. É uma questão que eu venho anunciando aí para vocês há bastante tempo, né? Já nas primeiras semanas eu disse para vocês que essa questão ela é muito importante aí dentro dessa parte da Suma de Teologia, dentro desse objeto de estudo em Tomás de Aquino, né? Que é o conhecimento humano. Então, a gente pode dizer, entre outras coisas, já de início, que a questão 84, ela inicia aí uma outra parte do tratado sobre o homem, que vai se dedicar especificamente aos elementos que cercam o conhecimento individual dos seres humanos, né? Ou seja, a, além de analisar de uma maneira bastante intensa e bastante detalhada quais são os elementos que constituem aí a estrutura do pensamento humano, que é uma coisa que o Tomás de Aquino já vem fazendo aí desde a questão 75 dessa primeira parte. A questão 84 ela inicia também um procedimento que vai ser muito importante, nós vamos ver isso nas outras questões, que é o de apontar não só as possibilidades de conhecimento inerentes aos seres humanos, mas também de apontar quais são os limites inerentes a essas possibilidades de conhecer, né? Ou seja, nós vamos ver que a tese do Tomás de Aquino sobre o conhecimento é também uma tese sobre os limites do conhecimento, né? Ou seja, o que é muito importante para o pensamento do Tomás de Aquino estabelecer qual é esse ponto de parada, né? Qual é o limite no qual o conhecimento da alma intelectiva pode avançar, né? Nós vamos ver isso. Mas isso não aparece diretamente aqui na questão 84. Como eu disse, ela inicia esse movimento e isso vai acontecer ao longo dessas questões, né? 84, 85, 86 até a questão 89, que cerca, por assim dizer, todo esse procedimento, né? E esse nosso áudio de hoje, ele vai passar, né, de uma maneira resumida, pelos 8 artigos aí da questão 84, né? E aí eu espero que isso ajude vocês com a leitura do texto, com as atividades aí que eu proponho para essa semana. Outra coisa que eu preciso informar vocês também é que a partir de agora nós vamos usar uma outra tradução da Suma, que é uma edição feita pelo professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, que contém especificamente as questões 84 até 89, né? É uma ótima tradução, belíssima tradução feita pelo professor Carlos Arthur, sem contar o fato de que ela contém aí uma introdução muito boa a essas questões. Essa introdução que eu peço a vocês que façam o fichamento lá na atividade da semana, uma das atividades da semana, né? Sem contar que essa edição possui 2 artigos sobre o conhecimento em Tomás de Aquino, sobre a presença platônica, né? Vocês veem que esse Platão aí aparece muito no Tomás de Aquino, principalmente para ser criticado, né? Então é interessante a gente entender, né? Se vocês tiverem curiosidade de ler esses textos, entender o que é que o Tomás está chamando de Platão, né? O que é que o Tomás está criticando quando ele diz que está falando contra os platônicos, por exemplo, né? Isso é muito interessante para a gente entender exatamente a posição do Tomás, né? Então, assim, o texto eu disponibilizei ele completo lá no campus virtual. Vocês podem ver lá na página da semana. O texto completo com as questões 84 e 89 está disponível lá. E é esse texto que nós vamos usar ao longo dessas próximas semanas do curso, até o final, né? Até as questões 83, nós utilizamos a tradução da Loyola, que é uma boa tradução, né? Mas agora, com as questões 84 e 89, a gente conta com essa tradução do Carlos Arthur, que é excelente, né? Então, vamos usar ela. Ela está disponível também, né? Ou seja, não, a gente tem a sorte de que a editora Edufu, né? Editora da Federal de Uberlândia,
disponibilizou essa edição completa gratuitamente para download, né? Então é ótimo que isso tenha acontecido. Então nós temos aí disponível. Podem procurar lá no campus virtual que ela está lá facilmente, junto ali com as atividades. Dito isso, então vamos para a nossa leitura aí dos artigos da questão 84. Bom, já no artigo 1, né, ou melhor, antes do artigo 1, o Tomás faz uma espécie de corolário, né, como ele sempre faz quando ele inicia uma nova temática. Se você voltar lá na questão 75, que nós analisamos ali na terceira semana do curso, vocês vão ver que, na verdade, desculpa, nós analisamos isso na segunda semana do curso, né? Vocês vão ver que ele faz um corolário, né? Ele diz uma espécie de explicação inicial, resumida, do que vai ser tratado ao longo do bloco das questões, né? E ele faz isso no início da questão 84, né? Uma explicação mais genérica do que vai ser feito aí até um certo ponto, né? Vamos ler. Diz o Tomás: em seguida, cumpre considerar os atos da alma, no que se refere às potências intelectivas e apetitivas. De fato, as outras potências da alma não pertencem diretamente à consideração do teólogo. Isso ele já disse lá na questão 75, né? Ora, os atos da parte apetitiva pertencem à consideração da ciência moral, e por isso tratar-se-á deles na segunda parte desta obra, na qual se deverá considerar a matéria moral. Vocês se lembram, né? Nós estudamos recentemente, aí na semana passada, as questões 81, 82 e 83 e falavam especificamente sobre a parte apetitiva da alma. Vocês se lembram também, se vocês ouviram os áudios, que eu apontei lá que esse tratamento que o Tomás estava dando para essas potências apetitivas era muito rápido, porque ele ia voltar para isso numa outra parte da Suma, né? E é isso que ele está dizendo aqui agora, né? Que vai tratar disso uma outra parte da Suma de Teologia. Por quê? Porque os apetites estão relacionados diretamente a uma ciência moral, né? E aí ele termina dizendo: agora, porém, tratar-se-á dos atos da parte intelectiva, né? Nós estamos chegando aqui na terceira parte do que foi enunciado lá no início do curso, né? Nós tratamos primeiramente da essência da alma, depois das potências da alma e agora das operações ou dos atos intelectivos da alma, né? Ou seja, isso faz com que a gente consiga ter, com alguma segurança, um certo quadro teórico conceitual dos aspectos cognitivos, intelectivos da alma, né? Ou seja, isso não é uma redução de toda a análise da alma. Como a gente pode ver aqui, ainda sobraria, né, que a gente analisasse pormenorizadamente toda a parte do estudo do Tomás de Aquino sobre a matéria moral, né, ou sobre os apetites da alma, né, das partes morais aí. Isso sim faria com que nós tivéssemos a possibilidade de fechar um quadro geral aí sobre o que é a alma humana, né? No entanto, essa parte da alma intelectiva, ela já nos dá muita coisa, né? Ou seja, já nos fornece aí os elementos cruciais para que a gente compreenda uma noção de ciência no Tomás de Aquino, para que a gente compreenda uma noção de conhecimento humano no Tomás de Aquino, né? Para que a gente veja os limites do conhecimento humano no Tomás de Aquino, que é muito importante dentro do pensamento do Tomás. Nós vamos ver por quê, né? Então vamos para o artigo 1. O artigo 1, Tomás está perguntando se a alma conhece os corpos pelo intelecto, né? O que significa perguntar se a alma conhece os corpos pelo intelecto? A gente já sabe, né, até aqui a gente já sabe que a relação entre corpo e alma, né, ela tem uma particularidade no que diz respeito ao intelecto, porque ele é a parte ali da alma intelectiva, né, ou seja, ele constitui ali na alma intelectiva o aspecto totalmente incorpóreo e totalmente subsistente, né? Então, ele está em alguma medida separado do resto das outras partes, né? Então, a pergunta é essa, né? Como é que a alma conhece os corpos, conhece aquilo que possui corpo, por uma coisa que ela mesma não é
corpórea, vamos dizer assim, né? E o Tomás diz o seguinte: as formas se encontram nos sensíveis de modos distintos, né? Ou seja, as coisas que existem no mundo das coisas compostas, elas possuem formas. Só que essas formas, elas são colocadas de mil maneiras, né? Porque se você pensar, por exemplo, a forma de uma garrafa, né? E procurar uma garrafa no mundo, você vai ver 1 milhão de garrafas diferentes, né? 1 milhão de tipos de garrafas diferentes. Os tipos de garrafas diferentes são exatamente formas de garrafas distintas, né? Umas das outras. Então, essas formas, elas se encontram no mundo de uma maneira completamente dispersa, né? Espalhada pelo mundo, né? Ao mesmo tempo, Tomás de Aquino diz o seguinte: o intelecto recebe as espécies ao seu modo, né? Esse modo é imaterial e imutavelmente, né? Quando o intelecto percebe uma garrafa, né, para eu continuar usando o exemplo, quando o intelecto percebe uma garrafa ou percebe muitas garrafas, né, o que ele faz com elas é recebê-las ou transformá-las ao seu modo próprio, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que se o intelecto percebe 1.000 garrafas, né, das garrafas que existem no mundo, ele não vai guardar dentro dele 1.000 garrafas. Ele vai guardar uma garrafa imaterial e imutável que pode ser aplicada a todas as outras garrafas, né? Ele recebe o que a gente poderia chamar de uma garrafa universal, vamos dizer assim, né? Claro que isso fica melhor com objetos matemáticos, né? Quando a gente usa o nosso triângulo, né? Que a gente já usou esse exemplo algumas vezes, a gente percebe muito facilmente essa regra, né? Quando eu vejo 1.000 triângulos no mundo, o meu intelecto não recebe 1.000 triângulos, ele recebe o triângulo imaterial e imutável, que é um só, que contém a regra de todos e que eu posso aplicar a todos, né? Então, isso aqui quer dizer que o intelecto recebe as coisas ou as espécies ao seu modo próprio, né? Que ele recebe isso da maneira como ele é, né? Que é o que? Imaterial e imutável. E eu só posso, né, conhecer as coisas que estão no mundo porque elas, ainda que distintas e sensivelmente separadas, né, elas contêm cada uma delas uma forma desse modo, né? Ou seja, o triângulo de madeira que eu vejo na papelaria para comprar, ele só é um triângulo de madeira por causa da regra do triângulo, né? Ele contém aquela forma, senão ele não seria chamado de triângulo, né? Vamos ver. E o Tomás diz, né, que o receptum is in recipiente per modo recipiens, né? O recebido está no recipiente ao modo do recipiente, né? Que eu disse agora há pouco. O triângulo que eu recebo do mundo, né? O triângulo que eu percebo, que eu abstraio do mundo, ele vem para o meu intelecto ao modo do meu intelecto, né? Então, quando eu vejo um triângulo de madeira, não é o triângulo de madeira que vai para a minha alma, é a regra do triângulo que vai para a minha alma, né? E aí o Tomás diz: a alma conhece os corpos com conhecimento imaterial, universal e necessário, né? Então, esse modo de conhecer, né, da alma intelectiva é um modo que faz a passagem, né? Lembrem-se das potências da alma que nós estudamos nas semanas anteriores. O que as potências da alma fazem é preparar as coisas que estão no mundo, né? À medida em que eu recebo elas, prepará-las para que o meu intelecto ou minha alma intelectiva possa recebê-las a esse modo imaterial, universal e necessário. Vamos seguir. No artigo 2, Tomás diz o seguinte, né? Se a alma intelige, por sua essência, o que é corporal, né? O que significa dizer que a alma intelige pela própria essência aquilo que é corporal, né? A gente tem que distinguir aí o seguinte: o Tomás está apontando uma discrepância que existe entre uma determinação do conhecimento e uma determinação da imaterialidade, né? Ou seja, aquilo que é determinação de conhecimento é aquilo que expande o conhecimento da coisa, né? O que é determinação de materialidade é aquilo que determina a natureza existencial da coisa, né? Ou seja, então,
A determinação da materialidade é aquilo que diz por que que uma coisa é algo individual, né? Por que que eu posso apontar para uma coisa e dizer, olha, isto aqui é uma garrafa, isto aqui é uma cadeira, isto aqui é um objeto individual material, né? A determinação do conhecimento funciona de outro modo, né? Funciona dizendo assim, eu posso chamar este objeto de garrafa em função do conceito, em função do universal que eu tenho no meu intelecto, né? Por isso que o Tomás diz, né, abaixo, quanto mais imaterialmente, porém, algo tem a forma da coisa conhecida, tanto mais perfeitamente conhece, né? Ou seja, o conhecimento mesmo, de fato, ele está associado a essa determinação imaterial aqui, né? Desculpa, né? Essa determinação do conhecimento, porque é ela que expande, né? O quanto eu possuo a forma da coisa conhecida, né? Porque essa determinação do conhecimento é que é responsável por uma comparação entre as determinações de materialidade. As determinações de materialidade estão atreladas à existência das coisas, por assim dizer. Vamos seguindo. No artigo 3, o Tomás diz o seguinte: se a alma intelige tudo por espécies introduzidas nela naturalmente. Né? O que o Tomás está perguntando aqui é como é que esse conhecimento, né, das espécies, das coisas, ele chega até mim, né? Como é que eu alcanço esse conhecimento das coisas? Eles já estão em mim, eles já são introduzidos por mim pela natureza da minha própria alma ou pela natureza do meu Criador. Como é que isso acontece, né? Tomás diz, a alma não conhece o que é corporal por espécies naturalmente introduzidas. Por quê? Vamos seguir lendo. Ora, vemos que o ente humano às vezes é cognoscente apenas em potência, tanto pelos sentidos quanto pelo intelecto, né? Às vezes o homem, né, os indivíduos da espécie humana, eles têm o conhecimento apenas enquanto capacidade, né? Eles não têm o conhecimento em ato das coisas. Isso já é suficiente para dizer que a alma não conhece o que é corporal por espécies naturalmente introduzidas nela. Por quê? Porque se isso fosse naturalmente introduzido na alma, eu teria que dizer que o homem tem isso sempre, desde sempre ele teria isso, né? E é fato que ele não tem, né? O Tomás está apontando, olha, às vezes o cognoscente é apenas impotência, ou seja, ele não tem isso, ele só tem a capacidade para receber isso, mas ele não tem, né? Vamos continuar. E é reconduzido de tal potência ao ato, a fim de sentir pelas ações do sensível pelos sentidos, a fim de inteligir pelo aprendizado ou pela descoberta, né? Então, o Tomás está dizendo o seguinte: o conhecimento passa da potência ao ato, né? Ou seja, ele passa de um estado potencial de capacidade para um estado atual de realização, né? Por isso, eu não poderia dizer que ele conhece as coisas corpóreas por espécies naturalmente introduzidas, porque senão eu não poderia dizer que ele passa da potência ao ato. Eu teria que dizer que ele foi sempre atual, né? Que ele sempre esteve em ato para esse conhecimento, né? O que a gente sabe que não é exatamente verdade. Vamos seguindo. 4. Tomás diz: se as espécies inteligíveis advêm à alma a partir de certas formas separadas. Vamos ver o que isso significa, né? Ou seja, dizer que as espécies inteligíveis, que é o quê? As espécies das coisas que eu conheço, se elas vêm à minha alma a partir de certas formas que estão separadas, ou seja, eu recebo isso de fora, né, das próprias coisas que eu conheço, né? Isso aqui é mais um caso onde o Tomás de Aquino está supostamente enfrentando o que ele chama de platonismo, né? Vamos ver o que ele diz. Ora, parece, sobretudo, que o corpo é necessário à alma intelectiva para a operação própria dela, que é inteligir, pois, de acordo com seu ser, não depende do corpo. Se, porém, a alma, de acordo com sua natureza, fosse apta por nascença a receber as espécies inteligíveis por influência de certos princípios separados, e não as recebesse dos sentidos, não teria precisão do corpo para inteligir, donde,
estaria unida ao corpo inutilmente, né? Ou seja, o Tomás está fortalecendo a tese que ele desenvolve no artigo 3, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, se a alma conhece as espécies inteligíveis de coisas que vêm de fora dela, né, de formas separadas da matéria, então eu tenho que dizer que a união com o corpo é inútil, né? Porque a alma não dependeria do corpo para nada, né? Na verdade, não é que a alma dependa do corpo, né? A relação que ela institui com o corpo é que o corpo fornece os fantasmas, né? Que ela usa para poder passar do conhecimento em potência para o conhecimento em ato. Se a alma conhecesse as coisas, né? Nos dois casos, né? Tanto no artigo 3, se a alma recebe as coisas, o conhecimento naturalmente de sua própria essência, e aqui no artigo 4, se ela recebe a partir de formas separadas, nos dois casos ela não precisaria do corpo, né? Ela tornaria a união corpórea inútil, né? O que o Tomás de Aquino rejeita, obviamente, né? Ele não aceita a inutilidade da união, né, entre corpo e alma. Para ele, a união é essencial, é uma união fundamental, vide, né, a necessidade da encarnação, tão defendida por ele aí em diversos pontos da sua obra, né? Não só da Suma de Teologia, mas de outras obras. Artigo 5. Se a alma intelectiva conhece as coisas materiais nas noções eternas, né? Tomás de Aquino vai dizer que tem dois modos de entender que a alma intelectiva conheça as coisas materiais nas noções eternas, né? No primeiro modo, aqui em cima, né, o Tomás vai dizer o seguinte: de um modo como no objeto conhecido, assim como alguém vê no espelho aquilo cuja imagem reflete-se no espelho, né? Ou seja, a alma intelectiva conheceria as coisas materiais nas noções eternas de um certo modo, né? Como num espelho, olhando frente a frente. Esse modo é um modo meio estranho, por quê? Porque estranho para os seres corpóreos, né? Compostos, exatamente porque há uma grande necessidade de abstração para se chegar a um conhecimento da espécie inteligível, né? Então não parece ser muito fácil conhecer as coisas materiais nas noções eternas, meio que considerando essa relação como uma relação de espelho, né? É muito difícil ver face a face essas coisas sendo algo composto, né? Mas o Tomás está elencando isso, vamos ver. No segundo modo, ele diz o seguinte: de outro modo, diz que algo é conhecido em algo, como no princípio do conhecimento, assim como se dissermos que é visto no sol o que é visto pelo sol, né? Ou seja, esse modo parece ser mais próximo dos seres compostos, né? Que é o quê? É como se pudéssemos dizer o seguinte: as noções eternas, elas permitem que os indivíduos enxerguem as coisas materiais do mesmo jeito que a luz do sol permite enxergar outras coisas, né? Essa metáfora da luz do sol é muito utilizada pelo Tomás para mostrar isso, né? Que o conhecimento que vem de Deus, né? Ele funcionaria como uma espécie de luz do sol, né? Que você não enxerga esse conhecimento, mas você enxerga através dele, né? No escuro, sem a luz do sol, não dá para enxergar nada, né? É a luz do sol que permite com que você veja outras coisas, vamos dizer assim, né? Então vamos guardar esses dois modos aí. Vamos para o próximo, quer ver? Vai ser mais claro, ó. Ainda no artigo 5, viu, gente? Primeiro modo, né, o Tomás segue dizendo o seguinte: deste modo, a alma, no estado da vida presente, não pode ver tudo nas noções eternas. Mas deste modo, só os bem-aventurados que veem a Deus e tudo nele conhecem tudo nas razões eternas, né? Ou seja, para conhecer tudo nas razões eternas, só sendo um bem-aventurado, um santo, né? Algo dessa ordem, né? Só eles conseguem ver tudo nas razões eternas, né? Os seres no estado presente, os demais seres humanos no estado composto, eles não podem ver tudo nas razões eternas. Por quê? Nas noções eternas, né? É porque o termo, se vocês pegarem traduções diferentes das sumas de teologia para o português,
vocês vão ver que alguns tradutores traduzem noções eternas como razões eternas, né? São diferentes. Mas a tradução mais correta é noções eternas, viu, gente? Mais próxima aí do que é a ideia original do Tomás de Aquino em latim, né? É mais próximo. Vamos lá. Segundo modo, ele diz o seguinte: deste modo, é necessário dizer que a alma conhece tudo nas noções eternas, por cuja participação conhecemos tudo, né? Esse segundo modo, que se alinha lá com o modo do slide anterior, né? Está dizendo isso, né? Ou seja, por que eu posso dizer que a alma conhece tudo nas razões eternas? Porque ela participa das noções eternas, né? Quando eu vejo as coisas através da luz do sol, eu estou participando disso, né? Então não é que eu tenho esse conhecimento de tudo pelas noções eternas, mas é porque eu posso participar disso. E através dessa participação, eu tenho uma certa possibilidade de alcançar esse conhecimento, né? Posso avançar nesse conhecimento, por assim dizer. Vamos lá. E aí ele diz o seguinte, ainda no artigo 5. No entanto, como além da luz intelectual em nós, são exigidas as espécies inteligíveis recebidas das coisas, para se ter ciência das coisas materiais, não temos notícia das coisas materiais apenas pela participação das noções eternas, como os platônicos sustentaram que apenas a participação das ideias basta para ter ciência, né? O que o Tomás de Aquino está propondo aqui é o que ele mesmo chama de uma via intermediária, né? O que ele diz aqui que essa via intermediária, quem inventou isso foi o Aristóteles, né? É o que ele está dizendo, que é o seguinte: uma parte do conhecimento que eu tenho sobre as coisas, eu recebo de Deus, né? Ela é oriunda da luz intelectual divina em nós, né? A outra parte desse conhecimento, ela é recebida, ela é produzida, por assim dizer, né? Por meio das capacidades individuais da alma, né? Aquela atividade das potências da alma que fornece o fantasma para a atuação do intelecto, né, sobre ela, fazer com que esse fantasma se torne a espécie inteligível. É a junção entre essas duas coisas, né, que faz com que o conhecimento se configure nos seres humanos, né? E isso é o que o Tomás chama de participação nas noções eternas. Não seria simplesmente recebido das noções eternas, mas seria produzido em associação com essas noções eternas, né? Ou seja, seria um processo conjunto em relação às noções eternas. Vamos seguir. Artigo 6. Se o conhecimento intelectivo é recebido das coisas sensíveis. Vamos ver o que Tomás diz. De acordo com isto, portanto, no que concerne às fantasias, a operação intelectual é causada pelo sentido, né? No que concerne às fantasias, viu, gente? Mas, como as fantasias não bastam para modificar o intelecto possível, mas é preciso que se tornem inteligíveis em ato pelo intelecto agente, não se pode dizer que o conhecimento sensível é a causa total e perfeita do conhecimento intelectual, mas é antes, de um certo modo, a matéria da causa, né? A gente pode dizer que a base do conhecimento sensível, né? A base que o conhecimento sensível fornece, né, para o conhecimento intelectual funcionaria como uma espécie de matéria, né, que receberia essa forma intelectual do conhecimento. Tá vendo? O Tomás de Aquino está sempre operando com uma base que precisa de dois elementos, né? Precisa de duas instâncias para poder operar, vamos dizer assim, né? Um que forneceria o aspecto formal, seria a própria atividade do intelecto, e outro que forneceria um aspecto material, que seriam as fantasias, né? As fantasias seriam operadas aqui no sentido de fornecer aí essa base fundamental, né? Com qual a operação intelectual ela é atingida, por assim dizer. Vamos seguindo. No artigo 7, por exemplo, ele continua investindo nessa história dos fantasmas, né? Se o intelecto pode inteligir em ato,
pelas espécies inteligíveis que tem em si, não se voltando para as fantasias, né? Ou seja, o intelecto pode, em algum momento, conhecer, né, ou inteligir as coisas apenas pelo que ele tem em si, sem precisar voltar para as fantasias, né? Ou seja, a pergunta é, toda vez que o intelecto vai inteligir alguma coisa, ele precisa voltar para as coisas do mundo, né? Ele precisa ficar olhando para as coisas do mundo de novo, ou ele pode usar o que ele já tem dentro dele e se virar sozinho, por assim dizer, né? O que pode ser feito, né? Segundo o Tomás de Aquino está enunciando aí, né? Eu separei de dois modos, né? Ele diz o seguinte: no primeiro modo, donde se tornar manifesto que para que o intelecto intelija, não apenas recebendo a ciência pela primeira vez, mas também usando a ciência já adquirida, requer-se o ato da imaginação e das outras capacidades, né? Ou seja, mesmo que o intelecto já use aquilo que ele já possui como conhecimento, ele precisa voltar para a imaginação, ele precisa voltar para os outros sentidos internos para conseguir conhecer as coisas, né? Em segundo, aqui no quadrinho de baixo, ele diz, segundo, pois qualquer um pode experimentar em si mesmo o seguinte: quando alguém se esforça por inteligir algo, forma para si algumas fantasias a modo de exemplo, nas quais como que examina o que se esforça por inteligir, né? Ou seja, o que o Tomás está dizendo aqui, aí juntando as duas, né? Mesmo aquelas coisas que eu já possuo enquanto ciência na minha alma, mesmo elas, quando eu vou voltar para elas, eu mobilizo as imagens que estão na imaginação, mobilizo as fantasias, né, ou os fantasmas que existem na alma, para formar imagens dessas coisas com as quais eu posso fazer as comparações, com as quais eu posso fazer as relações, né? Eu posso examinar essas imagens. Então, quando eu estou, né, o que o Tomás está dizendo no segundo aqui é isso, né? Quando eu preciso refletir sobre algo, eu volto nisso, construindo uma imagem disso, né? E a partir dessa imagem é que eu me esforço para poder inteligir as coisas, né? Então, eu preciso sim, segundo Tomás, sempre me voltar para as fantasias, para os fantasmas, para poder inteligir as coisas, mesmo aquilo que já tenho na minha alma. Vamos ver, ó. Ainda nesse artigo, né, ainda no artigo 7, o Tomás diz o seguinte: o objeto próprio do intelecto humano, que é unido ao corpo, é a quididade, já falamos sobre a quididade lá no início, né? A quididade ou a natureza existente na matéria corporal. E pelas naturezas desse tipo também ascende das coisas visíveis a algum conhecimento das coisas invisíveis. É a mesma relação dos artigos anteriores, né? A quididade ou a natureza na matéria corporal é o ponto fixo, o aspecto formal fixador que as coisas têm, né? Ou seja, quando eu digo que eu conheço um triângulo de madeira, né? A quididade desse triângulo é a regra que faz com que ele seja um contido no grupo, no conjunto de todos os triângulos, né? Isso é a quididade dele, né? Quando eu consigo ver que naquela coisa individual existe uma natureza comum, né? Uma natureza que coloca ele na espécie de todas as outras coisas, né? Ou melhor, coloca ele no grupo que é o que contém a espécie dele e contém todas as outras coisas que são da mesma espécie, né? É porque e o Tomás está dizendo, né? É porque o objeto próprio do intelecto humano seja essa quididade ou essa natureza, é por causa disso que se pode dizer que o homem ascende das coisas visíveis, né? Das coisas materiais, das coisas compostas, que ele ascende para um conhecimento das coisas que são invisíveis, né? Ou que ele ascenda para um conhecimento das coisas universais, vamos dizer assim. É por causa disso, né? Por isso que ele precisa voltar para os fantasmas, porque o recorrente uso dos fantasmas, das fantasias, né, etc., que vai fazer com que ele avance para um conhecimento além. E aí ele encerra aqui essa parte dizendo o seguinte: por isso é necessário, para que o intelecto intelija em ato seu objeto próprio, que se volte para as fantasias, para que se observe a natureza universal existente no particular. Tá vendo? Para que observe que os particulares possuem em si mesmos uma quantidade, né? Que é o que? Uma natureza
universal, que faz com que eu possa tirá-los da sua particularidade, retirá-los da sua individualidade e colocá-los a um modo mais nobre, né? Que é o modo do intelecto, que é o modo imaterial, imutável, universal, etc. Vamos para o artigo 8. Esse último artigo da questão 84, o Tomás pergunta se há algum impedimento, né, no juízo do intelecto pela ligadura do sentido, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Que se o fato do meu intelecto ser unido aos sentidos, né, faz com que o seu juízo seja impedido ou mesmo comprometido, né? Diz o Tomás. Ora, o juízo perfeito de uma coisa não pode se dar a não ser que seja conhecido tudo o que diz respeito à coisa, principalmente se for ignorado o que é o termo e fim do juízo, né? Ou seja, o conhecimento perfeito de alguma coisa depende de uma totalização desse conhecimento. Diz o Tomás, né? Vamos seguindo. Ora, tudo o que inteligimos no presente estado é conhecido por nós em comparação com as coisas sensíveis naturais, donde ser impossível que haja em nós um juízo perfeito do intelecto, com bloqueio do sentido, pelo qual conhecemos as coisas sensíveis. Então, né, o Tomás de Aquino está, obviamente, chegando a uma conclusão que já é corroborada pelos artigos anteriores, né? A de que o seguinte: se o intelecto, se os sentidos, né, tem algum tipo de bloqueio, esse bloqueio também impede o juízo do intelecto, né? Ou seja, por quê? Porque eu não conheço, se o sentido é bloqueado de alguma forma, eu não conheço essa coisa na sua totalidade, né? Eu não conheço tudo o que diz respeito à coisa, como diz o próprio Tomás. Se eu não conheço tudo o que diz respeito à coisa, o meu juízo não é perfeito, né? Eu não tenho um juízo perfeito emitido pelo intelecto. Se esse juízo não é perfeito, né, significa que há um impedimento, né, no sentido se segue de um impedimento no juízo do intelecto. É como se eu dissesse o seguinte, gente: uma coisa que eu não vejo direito, né, eu não posso julgar ela da maneira correta, né? Quando a imagem, a metáfora pode ser uma metáfora bem bobinha, né, bem tola, por exemplo. Quando você vê uma coisa muito longe, assim, né, você está esperando uma pessoa chegar e alguma pessoa aponta lá na esquina, só que está muito longe. Você fica tentando ver e julgar se aquela pessoa que está vindo é a pessoa que você está esperando. Mas você, no momento que você está em dúvida, né? Ou seja, eu acho que é essa pessoa, eu acho que não é exatamente o momento em que o intelecto não pode julgar corretamente, porque o sentido não consegue ver corretamente, né? Ou seja, eu não consigo ver se aquela pessoa é a pessoa que eu estou esperando. Então, o meu intelecto não pode julgar isso da maneira correta, né? Isso para todas as coisas, né? Ou seja, um bloqueio, né, nos sentidos, ou seja, qualquer coisa que impeça o meu sentido de emitir corretamente uma espécie de juízo, né, uma espécie de cogitação, isso faz com que o meu intelecto também tenha comprometimento em fazer esse julgamento, né? Por quê? Porque o julgamento de um perfeito, né, o juízo perfeito do intelecto vai depender aí de um conhecimento de tudo a respeito da coisa. E se o conhecimento sensível não for adequado, então eu não tenho um conhecimento de tudo que diz respeito à coisa, né? Então esse conhecimento pode sim ser impedido pelos sentidos, né? Pela ausência de completude aí dos sentidos, né? Mas bom, ainda há muita coisa para ser tratada a respeito do tema, né? Nós vamos ver nas próximas questões aí 85, 86, 87 até 89, que todos esses temas eles são amplamente explorados, né? E aqui na questão 84 é patente essa tese, né, de que o intelecto, o conhecimento humano, ele é realizado por meio de um intelecto que passa da potência ao ato, utilizando o conteúdo obtido das potências da alma, né? Uma parte desse conteúdo é obtido pelas potências da alma e a outra parte desse conteúdo é recebido aí por uma luz intelectiva, né? Essa luz intelectiva, ela é garantida por uma certa participação dos indivíduos nas razões eternas, né? Como se eu pudesse dizer, nós vamos ver isso mais à frente, que o meu intelecto
ele é iluminado por um intelecto superior, né? Por assim dizer, um intelecto divino, que ilumina o meu intelecto, e aí sim, recebendo os fantasias da parte imaginativa da alma, das potências da alma, dos sentidos internos, é que o conhecimento se configura, porque se configura uma espécie inteligível, né? Mas isso só para o conhecimento das coisas materiais, viu, gente? Lembre-se disso. O Tomás de Aquino está falando especificamente do conhecimento das coisas compostas, né? As coisas que eu posso ver, as coisas que eu posso tocar, né? Por isso que eu posso, enquanto indivíduo da espécie humana, constituir uma ciência dessas coisas, porque a partir delas eu posso chegar a um conhecimento mais perfeito, mais universal, necessário e imutável, né? Eu vou colocar também lá no campus virtual para vocês um ou dois artigos. Eles já estão na pasta lá da disciplina, mas eu vou separar eles e vou colocar eles lá, porque eles são muito interessantes para quem quer se aprofundar nesse assunto, né? Então, eles não são atividades obrigatórias, mas recomendadas, né? Eles podem ajudar vocês a responderem as questões, por exemplo, que vão ser também atividades aí dessa semana. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses artigos, né, para responder as questões lá. E aí, bom, espero que tenha ajudado vocês aí essa leitura que eu faço da questão 84. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelos canais de sempre, né? Estou à disposição de todos e todas. E bom, bons estudos para vocês, boa semana e até o próximo.